Isso, inclusive, aqui tem sido enaltecido. O ministro Fux gostou muito dessa mudança. Ele, em quase todos os eventos que ele dá palestra, ele começa com essa disposição aqui. A partir do artigo 930, o projeto regula um incidente que é bastante polêmico. Aliás, é bastante polêmico, inclusive dentro do judiciário. Eu tenho visto muitos juízes de primeiro grau, juízes de tribunal local, inclusive, né, reclamando do incidente de resolução que está escrito de demandas repetitivas. Para mim o nome não é feliz, para mim o nome mais adequado seria de questões repetitivas, porque eu posso estar diante de hipótese que dê ensejo à realização desse incidente aqui, ainda que as ações não sejam repetitivas, mas as questões que brotam daquelas ações, estas sim são repetitivas, né? A minha sugestão inicial é que, neste caso aqui, nós tivéssemos uma espécie de... o procedimento fosse mais parecido com o recurso especial repetitivo às avessas, né? Recurso especial repetitivo às avessas. Mas se optou por seguir um modelo um modelo alemão de um instituto lá denominado de Musterverfahren, né? Que é o nosso incidente de resolução de demandas repetitivas. Há muitas diferenças entre o nosso incidente e o Musterverfahren. A gente não pode dizer que, na verdade, um seja cópia do outro, né? Mas esses dispositivos o regulam. Aspectos mais polêmicos aqui. O artigo 938, que diz que a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito e que tramitem na área da prestação de jurisdição do respectivo tribunal. Para muitos, esse artigo 938 é inconstitucional, porque estabelece que a solução do incidente, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região delibera aqui, nesta sessão, no sentido de que determinada a questão de direito tem que ser interpretada deste modo. Uma vez definida essa questão de direito desse modo, os juízes federais que estão aqui, sob essa jurisdição, vão ter que decidir desse modo. Não deixa de ser uma espécie de eficácia vinculante. Embora fora do Brasil, os autores que estudem esse tema, cada um chama de de um nome diferente, alguns chamam de coisa julgada, né? Coisa julgada parcial, coisa julgada... e assim por diante, né? Efeito anexo. Mas me parece que isso se assemelha, pelo menos, a uma espécie de eficácia vinculante, e alguns colegas dizem que isso aqui seria inconstitucional por causa disso. Eu não sei se é inconstitucional ou não. Eu acho que, na verdade, quanto mais cedo a gente resolver uma questão de direito, melhor. Uma questão de direito a respeito da qual haja controvérsia, melhor. O artigo 941, de todo modo, diz que se, por exemplo, um juiz de primeiro grau não observar a tese adotada pela decisão proferida no incidente, caberá reclamação para o tribunal competente, né? Então eu posso mover reclamação contra a decisão do juiz de primeiro grau, por exemplo, que não seguir a orientação deste tribunal. Agora, mais especificamente em relação aos recursos. O artigo 949 do Código de Processo Civil coloca como regra geral que os recursos não têm efeito suspensivo. Isso vale também para a apelação. Também a apelação não terá efeito suspensivo, né? No caso, particularmente, da apelação, como é que então nós podemos fazer para evitar que uma sentença supostamente errônea produza efeitos desde logo, né? A solução pela qual se optou no projeto foi a seguinte: a parte deve fazer um pedido de efeito suspensivo no tribunal, né? O pedido de efeito suspensivo será dirigido ao tribunal em petição autônoma, que terá prioridade na distribuição e tornará prevento o relator. E o parágrafo 3º diz que o mero protocolo dessa petição impede que a sentença produza efeitos desde logo. Essa solução aqui não foi a solução escolhida pela comissão que fez o anteprojeto. A ideia da comissão que fez o anteprojeto era outra. Era no sentido de que a apelação, né, ela impediria a produção de efeitos pela sentença até o momento de o relator decidir sobre a concessão ou não de efeito suspensivo. Então, se o relator entendesse que era caso de não concessão de efeito suspensivo, daí seria possível a execução imediata da sentença, né? Pessoalmente, não gostei, como advogado, não gostei dessa solução do parágrafo 2º do artigo 949, porque nem sempre eu terei condições de fazer uma petição bem fundamentada, né, para entregar para o relator justificando a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Então, vou ter que fazer uma petiçãozinha rápida, correndo, e às vezes os argumentos que vão justificar a concessão de efeito suspensivo vão aparecer para mim posteriormente, né?
Ainda naquela esteira, naquela ideia de que mais importante é o direito das partes e não o procedimentalismo, o 961 do projeto estabelece, em seu parágrafo 2º, que o equívoco no preenchimento da guia de custas não resultará na aplicação da pena de deserção. Antes disso, o relator tem que intimar a parte para suprir o vício. Né? Eu mesmo já tive, aliás, eu tenho 2 casos no STJ, fui contratado para acompanhar as causas no STJ, de recursos que não foram admitidos, aquele agravo do 544, interposto antes da reforma desse dispositivo pela lei no final, no final do ano passado, né, em que o carimbo, né, estava borrado, coisa que o valha. Né? Me parece que isso é homenagear o procedimentalismo, né, a burocracia em detrimento do direito material. Então, esse parágrafo estabelece que o relator tem que intimar a parte para, se for o caso, suprir o vício. Eu tomei conhecimento esses dias atrás de um caso em que o cartório estabelecia ali, não sei por que razão, no cartório a guia foi preenchida à mão, e daí o tribunal não aceitou aquela guia. Que, aliás, nem foi preenchida pela própria parte, foi preenchida pelo cartório em primeiro grau. Né? E aí o recurso foi indeferido. Imagina, isso é um absurdo. O artigo 963, parágrafo único, trata da irrecorribilidade, como regra, das decisões interlocutórias e da possibilidade de as decisões interlocutórias serem discutidas por ocasião da interposição da apelação. A ideia inicial da professora Tereza, por exemplo, era de tornar irrecorríveis todas as interlocutórias. Né? Do ministro Fux também era. Ao longo da tramitação do anteprojeto, né, da confecção do anteprojeto, se entendeu que, na verdade, nós não poderíamos extinguir o agravo de instrumento, embora nós optamos por estabelecer que o agravo de instrumento seria cabível em alguns casos. Então, há muitos casos hoje em que a parte opta pelo agravo de instrumento ou agravo retido, porque ela entende que tem que recorrer para evitar preclusão, coisa que o valha. Né? O 963, parágrafo único, estabelece que as questões resolvidas na fase cognitiva, se a seu respeito não for cabível o agravo, não ficam cobertos pela preclusão e as partes podem suscitá-las na apelação. Espera-se com isso reduzir de maneira significativa a quantidade de agravos de instrumentos, sem prejudicar o interesse das partes. O 965 amplia o efeito translativo da apelação. Né? Especialmente aqui no caso do parágrafo 3º. O 965 corresponde mutatis mutandis ao artigo 515 do Código em vigor, que diz assim, né, pode o tribunal julgar desde logo o mérito, no caso do inciso 1º, se reformar sentença que extinga o processo sem julgamento do mérito, isso já está ali, mas as outras hipóteses não, né? Declarar nulidade da sentença por não observância dos limites do pedido, ou seja, quando houver erro em procedendo, né, hoje, no Código em vigor, em princípio, o tribunal não pode reformar a sentença, ele tem que anular a sentença para que outra seja proferida em seu lugar. Mas no caso aqui do inciso 2º e do inciso 3º, né, declarar nulidade da sentença por falta de fundamentação, admite, né, o projeto que o tribunal julgue desde logo o mérito da causa, né, sem anular a sentença para que outra seja proferida em seu lugar. Isso, evidentemente, se tratar de questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Agora, questões relacionadas a recursos para os tribunais superiores. Isso aqui eu, inclusive, cito como exemplo para as pessoas saberem que nós, na comissão, não estávamos preocupados com nossos livros. Né? Eu tenho um livrinho sobre pré-questionamento, que é o meu primeiro livro. E o artigo 979, me parece, resolve o problema do pré-questionamento. Hoje é uma controvérsia entre os 2 tribunais superiores. O Supremo tem um entendimento a respeito do pré-questionamento, admite o pré-questionamento ficto, né, na sua leitura da súmula 356. O Superior Tribunal de Justiça, com base na sua súmula 211, né, não admite o pré-questionamento ficto. E me parece isso um absurdo. Na verdade, o sentido das 2 normas constitucionais, né, 102, inciso 3º e 105, inciso 3º, é mais ou menos o mesmo. Não há justificativa alguma para que o Supremo e o STJ tenham um entendimento diferente a respeito disso. O projeto optou pelo entendimento do Supremo. Goste-se ou não disso. Aliás, eu pessoalmente não concordo com o entendimento do Supremo, mas aqui a gente tem que deixar de lado aquilo que a gente escreve em sede doutrinária, né? Porque mais importante é optar por uma solução que resolva os problemas.
E o 979 estabelece que consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante pleiteou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos, caso o Tribunal Superior considere existentes omissão, contradição ou obscuridade. Esse aqui é o sentido que hoje é dado pela jurisprudência do Supremo à súmula 356 da sua própria jurisprudência. E mais dois exemplos para nós concluirmos, os dois exemplos relacionados a recurso especial e recurso extraordinário. 986 e 987. De certo modo, os artigos 986 e 987 do projeto adotam uma espécie de fungibilidade recursal entre recurso extraordinário e especial. Eu falo isso bem entre aspas, porque isso para muita gente é uma aberração, falar em fungibilidade entre esses dois recursos. Eu mesmo não admito essa fungibilidade. Mas, não raro, eu mesmo tenho caso assim. O Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o STJ não julga o recurso especial dizendo que aquela questão não é federal infraconstitucional, mas sim é uma questão constitucional. Daí o recurso extraordinário, que eu também protocolei, chega ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo diz assim, não, essa questão não é constitucional. A violação aqui é apenas reflexa, indireta, a questão é federal infraconstitucional. No final das contas, nem o recurso extraordinário é julgado, nem o recurso especial é julgado. O STJ diz que a questão é constitucional, o Supremo diz que a questão é federal infraconstitucional, mas ninguém julga os recursos. Né? O 986 e o 987 procuram resolver esse problema. Se o STJ entender que a questão é constitucional, vai mandar para o Supremo. Na verdade, esse artigo 988, ele incorpora a súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, que não é aceita por muitos julgados e procura disciplinar o modo de julgar no Supremo Tribunal Federal nesses casos. Né? Então, se ele decidir com base em uma das causas de pedir ou em um dos fundamentos da defesa, o Supremo ou o STJ examinará as demais ainda não julgadas, como acontece numa apelação, né? Independentemente da interposição de outro recurso. Esse é um problema que a gente enfrenta hoje com frequência. Né? Se a competência é de outro tribunal, ele remete para o tribunal respectivo. Então, se é o Supremo que decide, né, o STJ remete os autos para o Supremo e vice-versa. Né? E se houver necessidade de produção de prova, né, o Tribunal Superior deve remeter os autos para o Tribunal Local, conforme o caso, ou para o Juízo de Primeiro Grau também, conforme o caso. Há muitos outros exemplos. Eu pincei aqui aqueles que, pelo menos para esse momento, e tendo em vista o que o Arthur mencionou, olha, dê foco aí na questão relacionada a poderes dos juízes, né? Aquilo que tinha mais relação com essa temática. Né? Mas eu procurei, como mencionei, tentar expor para vocês os princípios, ou pelo menos as bases do projeto. Primeiro, que tem que ser um projeto democrático. Segundo, que incorpore a ideia de que o procedimento tem que ser simples, ou seja, não vale procedimento por si mesmo. Isso é mau sinal. Quando a gente está no restaurante e desliga o ar-condicionado, é sinal de que a gente tem que ir embora. Né? E terceiro, que o projeto deve, que o processo civil deve servir ao direito material. Eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.